Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui assistindo mais uma aula. Sejam bem-vindos novamente. E, por fim, a terceira e última aula de aplicação de diagonalização de operadores, que a gente vai falar de sistema de equações diferenciais, tá certo? Se eu fosse ser um pouco mais rigoroso, é um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem e coeficientes constantes, tá certo? Então, aqui vai já o primeiro recado antes de eu começar a apresentar a bancada para vocês. É necessário para que vocês entendam a aula de hoje que vocês já tenham feito um curso de equações diferenciais, pelo menos a parte de primeira ordem. Que você já sabe o que é uma equação diferencial de primeira ordem, técnicas de resolução, que no caso aqui eu vou usar a resolução por equações separáveis, seja lá o que significa isso, né? Então é necessário para que você entenda a aula de hoje que você tenha feito esse curso de equações diferenciais, que em algumas universidades é ensinado no curso, a maioria acho que das universidades é ensinado num curso de cálculo 3, essa parte de equações de primeira ordem. Só que aqui eu não estou lidando apenas com as equações de primeira ordem. Eu vou começar a aula, já adiantando para vocês, com um exemplo de uma equação diferencial de primeira ordem específica para o meu problema. E a gente vai entrar no que a gente chama de um sistema dinâmico de equações, ou seja, eu vou entrar num sistema de equações diferenciais. Não vai ter apenas uma EDO para ser resolvida. Vão ser várias EDOs para ser resolvidas ao mesmo tempo e elas por si só se relacionam, e eu vou tentar explicar isso melhor durante a aula. Então, eu já vou apresentar a bancada para vocês aqui, acho que está bem claro que eu preciso, então, vocês, para entender melhor a aula, vocês precisam já ter visto um curso de equações de primeira ordem. Então, em alguns segundos já vai aparecer para vocês aí, acredito que já está aparecendo, e eu já quero entrar na minha aula já com esse exemplo. Eu quero começar essa aula com esse exemplo para dar um pontapé inicial, por que eu estou resolvendo ele, daqui a pouco vai ficar mais claro. Eu quero encontrar uma solução particular para esse PVI, para esse problema de valor inicial aí, que é P' de t igual a 4pt, e o P de 0 é igual a 2.000, no caso aqui P é positivo, e eu já vou adiantando para vocês, porque eu estou lidando aqui com uma população, tá? Então, meu P aqui, não faz sentido eu ter uma população negativa. Sei lá, se você está lidando com uma população de uma cidade, uma população de bactérias em laboratório, enfim, um vírus, qualquer coisa do tipo, não faz sentido você ter menos 37, né, vírus negativos. Então, eu estou lidando aqui com um crescimento populacional ou decaimento populacional, tá certo? Quando a população cresce ou quando a população diminui. Então, essa EDO aqui, queira assim, queira não, isso aqui é um PVI, pensando em termos de curso de cálculo, eu tenho que resolver a EDO. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer para resolver esse problema, eu preciso resolver a EDO, a equação diferencial ordinária, P' de t igual a 4pt. Esta EDO aqui, tem várias técnicas que dá para você resolver, se você quiser resolver por EDO linear via fator integrante, né, dá para resolver também, usando o teorema de Abel, enfim, dá para resolver de várias formas isso daqui, mas essa é uma EDO fácil, eu só vou trocar pela notação, ao invés de P', eu vou colocar dp/dt, porque eu vou lidar com EDO separáveis, estou resolvendo a EDO já, então aqui é 4 vezes P, ok? Vou passar o dt para o lado de lá, então, e o p para o lado de cá, então isso aqui fica dp sobre p é igual a 4 dt. Integro dos dois lados, então isso aqui vai ficar a integral de dp sobre p, já que a EDO é separável, basta que a gente integre dos dois lados. Aqui, integral de 1 sobre p é ln do módulo de p, mas como eu estou admitindo p positivo, né, estou lidando com população, então isso aqui não precisa do módulo, é ln de p, é igual a 4t, e pessoal, presta atenção numa coisa aqui, tão força de hábito que eu já estava esquecendo. Na verdade, isso aqui é uma primitiva, então aqui aparece uma constante C1, né? E aqui vai aparecer, em relação a t, uma outra constante C2. Então, tecnicamente, isso aqui ficaria ln de p mais C1 é igual a 4t mais uma C2. Eu vou jogar essa C1 para o lado de lá, ficaria C2 menos C1, mas constante menos constante, em termos de resolução de equação diferencial, constante menos constante é constante, constante vezes constante é constante, constante elevado a constante é constante, então isso daqui eu já vou vir aqui e colocar mais uma constante, mas precisa ter essa constante, que inclusive é ela que vai dar a ideia do valor inicial aqui, tá certo? Para eu poder descobrir quem que é a função P, resolver a EDO é descobrir qual é a função P, que quando eu derivo ela, dá 4 vezes ela, né? Então,
aqui, para eu poder descobrir quem que é a P, eu estou procurando a P. Eu vou aplicar a propriedade de logaritmo, né? Que ln é o log de P na base E. Então, pela propriedade de logaritmo, E elevado a isso dá P. Introdução ao cálculo, cálculo 1, sei lá o que é isso aí na sua universidade. Então, isso daqui é E elevado a 4T mais C é P. Para quem não entendeu, tá, pessoal? É aquela propriedade, fazer aqui, ó. Log de A na base B é C, C e somente CB elevado a C é A. Eu só usei essa propriedade aqui, propriedade básica de logaritmo, tá certo? Então, ó, lembrando que o ln é o log de, no caso, P na base E, então, E elevado a 4T mais C, que é o que está aqui, dá o P. Agora, isso daqui eu vou escrever E elevado a 4T vezes E elevado a C é igual a P, ok? Portanto, ó, E é constante. Constante elevado a constante dá constante. Para não chamar de... Posso chamar de C, não tem problema nenhum, mas eu vou escrever assim, ó, que o meu P de T é 1K vezes E elevado a 4T. Ok? Esta é a solução da minha equação diferencial. Agora eu preciso, por fim, aplicar o PVI. Né? Preciso aplicar o PVI. Pessoal, PVI é a abreviação de problema de valor inicial, tá? Eu preciso aplicar o PVI. A ideia do PVI, para quem não se lembra desse curso da parte de equações diferenciais, é justamente descobrir qual é essa constante K atrelado a esta condição inicial. Ou seja, a minha população no instante t igual a zero, se eu for colocar um princípio físico nessa minha equação matemática aqui, eu tenho uma população que a taxa de variação dela em relação ao tempo é 4 vezes a população. E que no instante t igual a zero, eu tinha 2.000 unidades dessa população. Então, se eu for pensar, veja bem, se eu for pensar numa população de bactérias, por exemplo, eu estou falando que a minha bactéria, para cada instante t, ela é um número, esquece o número por enquanto, e elevado a 4t. Isso aqui é uma função sempre crescente. Então, tecnicamente, esquece o k. Imagina que o k fosse 1, tá certo? Esta função exponencial, a minha população está crescendo à medida que o tempo passa, tá certo? Qual velocidade? E elevado a 4t. Então, no instante t igual a zero, daqui a pouco a gente vai ver, no instante t igual a zero tem que ter 2.000, né? É o que está falando aqui. Depois, no instante t igual a 1, vai ser 2.000 vezes elevado a 4 vezes 1, e assim por diante. Então, bora resolver e aplicar o PVI. Pessoal, aplicar o PVI é justamente pegar essa condição aqui, ó. Eu tenho P de zero igual a 2.000, ok? E, ao mesmo tempo, o meu P de zero, ele é K vezes E elevado a 4 vezes zero. Isso daqui, essa informação o exercício deu. Essa segunda informação, eu peguei a solução que eu acabei de encontrar e substituí o T por zero. Só que isso daqui é a mesma coisa que K vezes E elevado a zero, que é a mesma coisa que K vezes 1, que dá K. K é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, mais isso é igual a isso. Bom, P de zero é igual a P de zero. Moral da história, logo, o meu K vale 2.000, né? E, portanto, a minha função P de T para esta população específica, ó, o meu K vale 2.000, daqui, ó, agora eu volto aqui e substituo no problema de valor inicial. Vale 2.000 e elevado a 4t. O que isso daqui, isso aqui é a solução do meu PVI, essa é a solução final da minha equação diferencial, tá claro? O que isso aqui tá falando é o seguinte, o que dá quando você aplica P de zero? Dá E elevado a 4 vezes zero, que vai dar E elevado a zero, que é 1, 1 vezes 2.000 dá 2.000. Era o que tinha que dar, ó. No instante zero, a minha população tem 2.000 bactérias, certo? Quando você pegar no instante, sei lá, t igual a 1 hora, 1 segundo, 1 dia, uma unidade, vamos chamar de uma unidade, essa unidade de tempo aí pode ser dia, segundo, horas, enfim, depende muito do teu problema físico e particular que você está adotando. Vamos supor que o t é igual a 1, vai ser 2.000 vezes e elevado a 4 vezes 1. Então vai dar e elevado a 4. O e vale aproximadamente 2,71. Então, vai ser 2,71 elevado a 4, que vai dar um número vezes 2.000. Ou seja, depois de uma unidade de tempo, a população ela vai crescer. Tá certo? Isso é uma interpretação física desse resultado, é uma interpretação, digamos, biológica até, desse resultado
matemático, tá claro? Só que esse caso que eu resolvi para vocês aqui, ele é um caso particular do que a gente chama de modelo ou equação de Malthus, tá certo? Modelo ou equação de Malthus. E é em cima desse modelo que a gente vai discursar a nossa aula de hoje. O modelo de Malthus, ele é um modelo, resumidamente falando, que ele está atrelado ao crescimento ou decaimento de uma população. Tanto é que está escrito crescimento populacional aqui. Se vocês pegarem, se a gente pegar esta equação aqui, onde K é uma constante positiva, o K pode ser uma constante positiva, o K pode ser uma constante negativa. Esse P índice zero aqui é positivo. Por quê? Porque uma população não fica negativa, certo? Você vai ter pelo menos ali uma bactéria, zero, morreu. Bom, se a bactéria morreu, não tem ninguém para matar ela mais, se tiver decaindo. Se não tiver ninguém, não tem como ela crescer. Então, a ideia de ser negativo para esse problema físico não tem sentido. Então, o P0 aqui não pertence apenas aos reais, mas o P0 é o número positivo. O P é positivo, né? Para todo T, no caso aqui, T também positivo, porque eu estou lidando com o tempo. Vamos pensar assim. Porém, esse K, ele pode ser negativo. E se esse K for negativo, a minha população, ela decai, e se ele for positivo, a minha população cresce. No modelo de Malthus, esse K aqui, ele é dado como coeficiente do número de nascimentos pelo número de mortes, e também alguns modelos colocam o número de migração e emigração, o número de pessoas que entram e saem da cidade, e o número de pessoas que nascem e que morrem. Então, se esse K tiver mais gente morrendo, vamos pensar só em natalidade e mortalidade. Se tiver mais gente nascendo do que morrendo, a população cresce, é óbvio, tá certo? Se a população mais está morrendo do que nascendo, vai morrer mais gente, a população daquele lugar vai decair, se seguir o modelo, tá certo? Óbvio que tem interferências externas aí que eu não estou lidando. Se eu for pegar essa resolução, pessoal, aqui agora, eu vou pegar a resolução pronta, para a gente ganhar tempo. Eu peguei ela aqui, eu estou resolvendo ela, o caso geral, agora, relacionado ao exemplo anterior. Eu quero dar foco na constante K e na constante P0. Veja bem, ó, dP dt é igual a K vezes P. Passa o P dividindo, passa o dt multiplicando. Integra dos dois lados, ln de P, aplica a mesma ideia da exponencial, isso dá P. Então, dá E elevado a kt vezes E elevado a C é igual a P. Isso daqui dá uma constante que eu chamei de cetil, para não confundir com o K daqui, que não tem nada a ver, né? Chamei essa constante aqui, E elevado a constante. Constante elevado a constante, chamei de cetil. E aí, agora, aplicando o P de zero igual a uma constante qualquer, que lá no meu exemplo anterior era 2000, a gente chega, ó, que P de zero é P0, né? Pessoal, P índice zero é um número, tá? Quando eu aplico no T igual a zero, dá um número, que eu chamei de P0. O que é P de zero? É você substituir o T aqui por zero. É igual ao exemplo anterior. Então, dá cetil E elevado a K vezes zero. Isso tem que dar o P0. Ou seja, a gente chega aqui, o cetil dá o próprio P0. E esta aqui é a solução do meu problema. Veja onde apareceu o P0 e aonde apareceu a constante. Eu vou colocar a solução aqui na frente, porque eu vou ter que voltar nessa folha daqui a pouco. P0... E elevado a K vezes T. Veja onde que apareceu o P0 e veja onde que apareceu a exponencial. Se o teu P0 é negativo, você vai ter uma função exponencial, olha só. Função exponencial ela é sempre positiva. Se o K é positivo, a população cresce. Se o K é negativo, a população decresce. Que é aquela taxa de natalidade, mortalidade que eu acabei de falar para vocês. Certo? Não faz sentido o meu P0 ser negativo, porque se ele for negativo, eu espelho com todos os valores negativos da exponencial. Agora é cálculo isso aqui, ok? Então, necessariamente, aqui a gente pensa para crescimento populacional, eu penso na P0 positiva, e o K pode ser positivo ou negativo, tá certo? Meio que lidando com cálculo, a ideia seria mais ou menos essa daqui, ó. Né? Eu não teria a parte negativa da exponencial e ela cresce, ou ela não tem o decânimo, ela decresce conforme passa o tempo, tá certo? Aqui eu estou pensando em T, e essa daqui seria a função P de T com K positivo, e essa daqui seria a P de T com K negativo, tá certo? Então, essa seria a ideia matemática do meu problema, ok? Se essa constante aqui fosse negativa, se o P0 fosse negativo, o que eu teria é que todos os valores da exponencial estariam aqui para baixo, né?
seriam negativos. Aí a coisa vai ficar um pouquinho mais sinistra, não é o que a gente está querendo. Então, nesse sentido, eu quero que vocês foquem nisso daqui. Olha o modelo de Malthus. É um P' de t igual a um número vezes o P de t. Ou seja, a derivada primeira é igual ao número vezes a própria função. E aí tem a condição inicial, que no instante zero é uma constante. P de zero aqui é uma constante. Daqui a pouco, ao invés de chamar de P, eu vou chamar de C, tá? Para ficar mais fácil. E aí, a pergunta agora, veja bem, aqui eu estou explicando para vocês que tem uma população envolvida. A P é uma população. Imagine que você está pegando a população de uma cidade. Vamos pegar de novo, a bactéria. Você tem uma única bactéria que você sabe que está crescendo, decaindo, depende do teu modelo, da tua condição inicial, ok? Ok. Agora imagina que você tem um experimento que você não tem apenas uma, mas vamos supor 3 bactérias e essas 3 se relacionam entre si. O que eu quero dizer? Essa é a pergunta da vez agora. Como que a gente procederia se a gente tivesse não apenas uma população, uma única função, que ali eu chamei de P, mas sim várias populações, ou seja, várias funções, P1, P2, P3, que se relacionassem entre si, formando um sistema entre elas. O que eu quero dizer? É um exemplo com esta cara aqui, ó. Imagina que você tem 3 bactérias, X1, X2 e X3, e que a taxa de variação da primeira bactéria, ela morre 2 unidades da primeira bactéria quando eu acrescento uma segunda e uma terceira, uma unidade da segunda e uma unidade da terceira. Estou sendo bem liso aqui, tá, gente? Eu estou tentando dar uma ideia geral. E a segunda bactéria, o que acontece com a taxa de... Derivada é taxa de variação, a gente aprendeu isso lá no cálculo, né? O que acontece com a taxa de variação? Nasce mais, morre mais. Eu sei que quando eu misturo 3 bactérias, X1, X2 e X3, a segunda bactéria morre 2 unidades quando eu acrescento uma da primeira e uma da segunda. Naquele instante de tempo. Tá claro isso? E eu sei que a condição inicial é que no instante t igual a 0, eu começo com uma bactéria X1, 2 bactérias X2 e 6 bactérias X3. E aí que vem a pergunta: qual é a solução destas 3 bactérias ao mesmo tempo? O que acontece com essa população de bactérias X1, X2 e X3 ao mesmo tempo? Eu preciso tentar sintetizar isso num determinado problema para que o quê? Eu possa resolver todas as possibilidades de uma vez só. Porque aqui não é apenas a P sozinha que está acontecendo. É a X1 e a X2 e a X3 que estão relacionadas entre si ao mesmo tempo, e quando eu coloco uma quantidade de X1, eu mato uma X2, mas eu não mato uma X3. Então, é um sistema, isso daqui. Lógico, aqui estou pensando tudo em primeira ordem, tá claro? E aqui são as condições iniciais. E aqui agora é onde eu quero começar a montar o assunto da aula de hoje, que eu tecnicamente ainda não entrei no assunto da aula de hoje. Se vocês pegarem isso daqui, vocês há de concordar comigo, pessoal, eu vou escrever aqui, ó, em forma de matriz. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou escrever isso aqui como x1 linha de t, x2 linhas de t e x3 linhas de t. Ó, escrevi em forma de matriz, tá certo? Aqui, vocês vão concordar comigo que vai aparecer essa matriz, ó, menos 2, 1 e 1, 1, menos 2 e 1, e 1, 1, menos 2, que multiplica x1 de t, x2 de t e x3 de t. Ó, menos 2x1, mais 1x2, mais 1x3, tá aqui. É igual a x1 linha, ok? E essa condição inicial aqui, eu vou escrever ela desse jeito aqui, ó. X1 de 0, x2 de 0 e x3 de 0. Isso daqui é igual ao quê? A 1, 2 e 6. Dá uma olhada. Aqui, ó. X1 de 0 é 1, x2 de 0 é 2 e x3 de 0 é 6. O que eu quero chamar a atenção de vocês agora é o seguinte, ó. Eu vou chamar, a partir de agora, essa matriz aqui de x-zona de t. Quem que é a x-zona de t? É a matriz x1 de t, x2 de t, x3 de t. Consequentemente, quem que é essa matriz aqui? Bom, se aqui é x1 de t, x2 de t, x3 de t, eu estou fazendo xão,
de t, essa daqui vai ser a x aplicada em zero. Captaram a ideia? E essa daqui eu vou chamar de x índice zero. São as constantes, elas são iguais, tá certo? X de zero é x índice zero. E quem que é essa matriz que aparece aqui? Se essa é a x de t, eu vou dar o nome para essa daqui de x linha de t. Pessoal, é uma matriz, aqui no caso, 3 linhas, 3 por 1. Tá certo? Então, essa aqui é uma x linha, quer dizer que eu estou pegando a matriz x de t e derivando todas as entradas. Perfeito? E, por fim, sobra esse cara que eu vou chamar de A. Moral da história, x linha de t é igual a A vezes x de t, é o que está aqui, ó. X linha de t é igual a A vezes x de t, de tal forma que o x de zero é igual a um x índice zero. Alguma semelhança entre o modelo de Malthus e isso aqui que eu acabei de escrever? Vou tentar colocar os dois juntos aqui. Olha só, x de t é igual a uma, tecnicamente agora não é uma constante, é uma matriz vezes o próprio x de t, x de zero é igual a uma matriz. Aqui agora o problema é que são matrizes. Então aqui eu tenho digamos, modelo de Malthus matricial. Agora foi criação minha essa frase. É um modelo de Malthus, só que eu tenho várias matrizes envolvidas. Ah, então é só aplicar aqui e passa a dividir? Não, não pode fazer isso. Porque, na verdade, a gente precisa que essa matriz seja diagonalizável para que aí sim eu resolva, já adiantando, N problemas de Malthus ao mesmo tempo. Ou seja, x1, x2, x3 ao mesmo tempo. Tá claro? Que é, nesse meu caso, esse meu modelo aqui. Então, vamos para a parte teórica, que é a parte bonitinha da aula de hoje. X' de t, que eu acabei de colocar para vocês, é ax de t, é o que eu acabei de escrever. Quem que é x de t? Escrevendo de novo, ó. X de t é o x1 de t, x2 de 3 até o xn de t. Agora eu estou generalizando, tá, gente? Quem que é o x de zero? Ó, pessoal, se o x de zero é igual ao x0, então é o x1 aplicado em zero, x2 aplicado em zero, xn aplicado em zero, porque o x índice zero é o x de t quando t é zero. Então dá x1 de zero, x2 de zero, xn de zero. Ou seja, x de zero é quando eu aplico em zero. Só que x de zero é o x0, ou seja, esse é esse que é esse, portanto dá zero aqui. Ok? Próxima etapa. Olha o que eu fiz aqui. A é igual a P de PA menos 1. O que eu estou supondo? A diagonalizável. Isso é importante para a gente entender o problema. Se a minha matriz A ela é diagonalizável, existe uma matriz P inversível e uma matriz D diagonal de tal forma que A e D são semelhantes, né? Eu fiz na aula passada, na aula agora também. Sabe o que eu vou fazer aqui agora? Eu quero que vocês olhem, ó, eu só peguei aqui a matriz A e substituí por isso daqui. Foi a única coisa que eu fiz. Agora vai ficar na terceira etapa umas contas, parece que um pouco esquisitas. Sabe o que entrou aqui, ó? Eu multipliquei por PA menos 1 do lado esquerdo, aqui e aqui. Como eu multipliquei dos dois lados, não altera. Tá certo? Professor, mas eu posso multiplicar? Lógico que pode. Sabe por quê? Ó, porque isso aqui é uma matriz N linhas e uma coluna, isso aqui é N linhas e uma coluna. A minha matriz PA menos 1 é uma matriz N por N. Então fica N por N vezes N por 1. Então é possível o produto. Aqui, ó, PA menos 1 vezes P. É possível, né? Porque é N por N e N por N. Mas eu também multipliquei por PA menos 1 aqui embaixo. Ou seja, eu multipliquei por PA menos 1 aqui a primeira equação e por PA menos 1 a segunda. Por que a PA menos 1 e não por P e não por D? Porque PA menos 1 é a minha escolha conveniente. Eu estou construindo um problema com vocês. Feito isso, dá uma olhada. Todo mundo é claro que isso daqui vai dar identidade. Certo? PA menos 1 vezes P, porque é a matriz multiplicada pela sua inversa. Pessoal, eu vou dar destaque aqui. Esse parênteses não ficou tão grande, mas agora eu quero dar esse destaque aqui, ó, para essas essas quatro expressões que apareceram aqui dentro, cada um de seu cada parênteses. Aqui, ó, ficou a P menos 1 vezes X' de T, que era o que estava aqui. Só sobra o D, aí fica PA menos 1 de X de T, eu dei destaque para essa. Aqui vira identidade. Identidade vezes D dá o próprio D. E copiei o resto. Dei destaque aqui separando. PA menos 1 de X0, só dei destaque.
P a menos 1 vezes x índice 0, só dei destaque. Agora o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu vou chamar cada uma dessas parcelas que eu dei destaque de yt, y' de t, enfim, vou chamar de y de t. Vamos lá. Quem que eu vou chamar de yzão de t? Quiser chamar de zão de t, de sei lá, demonião de t, você escolhe. Eu chamei de y, tá? Quem que eu vou chamar de yzão de t? O p a menos 1 vezes o x de t. Ou seja, esse cara que está aqui dentro desse primeiro parênteses aqui é o que eu estou chamando de yzão de t. Perfeito? Então, ó, o d fica, tá? Eu estou pensando no parênteses aqui. Feito isso, quem que vai ser p a menos 1 de x' de t? Eu vou chamar esse cara que está aqui dentro de yzão' de t. Eu estou chamando, tá? Eu estou mantendo a mesma notação. Quem que vai ser esse cara daqui de baixo? Esse vai ser o yzão de 0 e esse daqui o y de 0. Ó, é as notações. Passa limpo isso daqui. Eu vou até escrever aqui embaixo, tá? Passa limpo. Esta equação 4, juntando com a 5, vocês concordam comigo que vai ficar assim, ó, yzão' de t é igual a d, yzão de t, yzão aplicado em 0 é o yzão de 0. Concordam? Tá? Só passei a limpo. Lembrando que cada uma dessas parcelas yzão de t é isso, yzão de t é isso, y de 0 é isso e y índice 0 é isso daqui. Tá certo? Lembrando que esse x0, isso aqui vai ser importante agora. Esse x índice 0 é uma matriz de números. Tá certo? Porque é a matriz da condição inicial. Tá? Lembrando que essa matriz de x índice 0, ó, é o x1 de 0, que é o que o problema dá, ó. Tá? x1 de 0, x de 0. Essa aqui é uma matriz de números. Perfeito? Feito isso daqui, agora sim, vamos passar para a próxima folha, que é o que eu acabei... Aqui a 6, eu só reescrevi o problema. Pessoal, quem que é yzão de t? O yzão de t é uma y1, y2, y3, yn, que vai ser aquele x1 vezes a matriz p, que é uma constante, enfim. Estou chamando de y. Daqui a pouco esse daqui, vocês vão perceber que eu nem preciso lembrar do x por enquanto. E a matriz D é a matriz diagonal. Mas espera aí, essa D, ela veio lá dos autovalores. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n são os autovalores da matriz A, ó, porque aqui é a da diagonalização. P é a matriz que diagonaliza, certo? Então, aqui essa D é formada pelos autovalores e a P pelos autovetores. E aqui agora, eu vou pegar a parte pronta já para vocês entenderem o que eu fiz. Ó, eu abri a conta do 6. Dá uma olhada aqui, ó. Já vou deixar a conta pronta para ficar mais fácil. Esse aqui é o 6, certo? O que é yzão de t? Yzão' de t é o y1, y2, y3, yn linha. Igual a d, quem que é a d? É essa matriz aqui, ó. Certo? Vezes yzão de t, é o y1, y2, y3, yn. Tá aqui. Beleza? Quem que é yzão de 0? É você substituir aqui todo mundo por 0. Ó, yzão de 0 é 0, 0, 0, 0. Então, vai dar y de 0, y2 de 0, y3 de 0. E aqui, ó, esse yzão de 0, eu chamei de C1, C2, C3, Cn. Sabe por quê? Porque vai ficar um monte de conta pesada se eu abrir, porque esse y1zão de 0, deixa eu pegar aqui, ó, esse yzão de 0 aqui, você vai pegar o p a menos 1 e multiplicar por x0. Esse x0 vem daqui, é uma matriz de números. Então, isso aqui é uma matriz vezes outra, que vai dar uma matriz de números. E eu estou chamando ela, nada mais, nada menos, do que, voltando aqui, C1, C2, Cn. Crianças, o que eu quero chamar a atenção aqui agora é o seguinte. Abre essas contas daqui de cima. Abre essas contas aqui. Para cada i, começa do i igual a 1. Então, y1' é igual a lambda 1 vezes y1. Mais 0 y2, mais 0 y3, mais 0 yn. Moral da história, quando i é 1, o que vai dar? y1' de t é igual a lambda 1 vezes y1 de t, y1 de 0 é o C1. Só peguei essa parte aqui de baixo. Quando i é 2, y2' é igual a, vamos lá, o que vai dar? Agora para a segunda linha, 0
lambda 2 vezes y2, 0, 0, 0, 0. O que que deu? Aqui é 2, desculpa. y2 de t é lambda 2 y2, y2 de 0 é c2. Tá aqui. Até chegar no último, você vai obter esse cara aqui. yn linha de t, yn, lambda n, yn de 0 é cn. Pessoal, olha para essas três equações que, na verdade, representam todas as equações do problema. Vocês há de concordar comigo? Deixa eu pegar aqui, eu já, entre aspas, perdi a folha. Eu quero que vocês olhem para esta equação aqui. Esta equação que eu acabei de colocar. y1, p', ó, y1' é um número vezes a própria função. Vamos chamar de y1', p', número, aqui lambda agora é número mesmo, vezes o próprio y1, y1 de 0 é uma constante. y2' é número vezes o próprio y2, y2 de 0 é um c2. Ou seja, aqui eu tenho uma equação de Malthus, aqui eu tenho uma equação de Malthus, aqui eu tenho uma equação de Malthus. Ou seja, eu tenho N equações de Malthus. Qual que é a solução para uma equação de Malthus qualquer? É o P0, que no caso aqui é C1, certo? E elevado a lambda 1 vezes T. Quando eu estou no C2, vai ser Y2, vai ser o C2, que é o cara que está aqui, certo? E elevado, quem que é o cara do K? É o lambda 2, T. Moral da história, se eu seguir isso daqui continuamente, agora continuando a aula, vocês há de concordar comigo que nós teremos N problemas de valores iniciais, aqui no caso o I varia de 1 até N, tá? É importante. Cuja solução para cada YI é CI, equação de Malthus agora, E elevado a lambda I vezes T. Então, ó, o Y1 é C1 E elevado a lambda 1T. O C2 é E elevado a lambda 2T. O C3 é C3 E elevado a lambda 3T e assim por diante. O YN é CN E elevado a lambda NT. Aqui nessa etapa 7, o que eu fiz foi resolver as N equações de Malthus que eu apresentei para vocês agora. Tá certo? Há alguns minutos atrás. E aí agora a gente sabe que tendo este Y, eu volto para o meu X. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que eu estou lidando com um problema em X. Esse Y foi um cara auxiliar. Então agora eu tenho que voltar e descobrir a minha solução em X. O que que eu vou fazer? Bora subir a folha aqui que vocês vão entender agora. Pessoal, Y de T, para quem não se lembra, Y de T é P a menos 1 vezes X de T, certo? Dá uma olhada no que eu fiz aqui. Y de T, duas coisas que eu vou colocar, é P a menos 1 vezes X de T, ó, tá aqui embaixo. Y de T é P a menos 1 vezes X de T. Isso é igual, dá uma olhada, se um Y de T é constante vezes E elevado a lambda T, o que que é E elevado a dt? E elevado a dt aqui, de acordo com o que a gente viu na aula anterior, E elevado a d é E elevado a lambda 1, E elevado a lambda 2 na diagonal, E elevado a lambda 3 e assim por diante, até chegar no E elevado a lambda n, vezes t, que está aqui o t na potência, vezes o y0, que é o meu CI, que está aqui. Ou seja, aqui eu passei em forma de matriz. Eu passei o cara em forma de matriz. Passando ele para o y0, é esse C1, C2, C3, C4, Cn. E elevado a lambda it é a matriz E elevado a lambda 1, E elevado a lambda 2, E elevado a lambda n vezes t, né? E elevado a 1t, lambda 2t, E elevado a lambda nt, que é E elevado a dt. Substituí aqui por P a menos 1, multipliquei por P dos dois lados. Por quê? Porque eu quero sumir com esse P a menos 1 aqui. Por que sumir com P a menos 1? Ficaria a identidade e só sobra o X de T. Ou seja, o meu X de T, veja bem, é P E elevado a dt vezes Y0, mais o Y0
é o meu y de 0, que desde o começo eu chamei de p a menos 1 vezes x de 0. Foram só substituições de variáveis aqui. Moral da história, a minha solução final do meu problema, portanto, ela vai ficar nada mais, nada menos que p x de t é dado, o meu sistema, ele é dado por p e elevado a dt, que a gente já sabe calcular, vezes p a menos 1, vezes x0. Quem é esse x0? Esse x0 aqui é a matriz da condição inicial. Você consegue resolver aquele problema, que agora sim eu vou colocar ele aqui, e para a gente ganhar tempo, para não ficar muito comprida a aula, eu já vou colocar ele resolvido, montado, ok? Voltando aqui, é melhor dar mais uma explicadinha melhor aqui. Esse x0 aqui é dessas condições iniciais que estão aparecendo aqui, ó. Esse cara, 1, 2 e 6, é o meu x0 que aparece aqui. Quem que é a matriz P? A matriz P é a matriz de autovalores, de autovetores da matriz desse sistema, tá certo? E a matriz D é a matriz dos autovalores. Então, bora resolver esse problema. Tem dois problemas aqui, eu peguei um 3x3 e um 2x2 para ir mais rápido, ok? Que é dado por esse problema que foi o que eu comecei a aula de hoje, tá certo? Então, ó, vamos escrever isso aqui em forma matricial. Forma matricial, todo mundo enxerga. Olha só, x1 linha, x2 linha, x3 linha. Então, isso aqui, na minha teoria, não escrevi, mas é o xão linha de t, ok? É igual a A vezes o xão de t. Ó, o xão de t, eu só preciso da P e da D e no x0. Quem que é o meu xão de 0? É o 1, o 2 e o 6. Que é quando eu aplico o x1 de 0, x2 de 0 e o x3 de 0. Então, esse aqui vai dar 1, 2 e 6. Ok? Então, esse daqui é o meu xão de 0. Perfeito? Bom, foco agora está na matriz A. O que eu preciso? Eu preciso descobrir quem são os autovalores da matriz A para poder fazer E elevado a dt e os autovetores por causa da matriz P que aparece aqui. Então, ó, eu já vim aqui direto. Vamos lá. Quem são os autovalores, os autovetores associados dessa matriz A? Primeiro autovalor é 0 e o autovetor associado ao autovalor 0 é o 1, 1, 1. O lambda 2 e o lambda 3 dão iguais a menos 3, ou seja, a multiplicidade algébrica é menos 3. E os dois autovetores associados ao autovalor menos 3 são esses dois vetores aqui. Tem que ter 2, porque se aqui a multiplicidade algébrica é 2, eu tenho que ter dois autovetores linearmente independentes associados ao mesmo autovalor, porque senão não é diagonalizável. E para toda essa coisa acontecer, a matriz tem que ser diagonalizável. Foi a primeira coisa que eu supus, tá certo? Bom, moral da história, a matriz P é 1, 1, 1, né? Que primeira coluna, então aqui tem que vir um 0, né? Porque está associado ao autovalor 0. Aí, menos 1, 1 e 0, aqui é o menos 3, menos 1, 0 e 1, aqui está o menos 3 também. Fechou? Virando a folha, quem que é o meu x de t, de acordo com a fórmula que a gente desenvolveu na aula de hoje, é p elevado a dt vezes p a menos 1 vezes x0. Já está devidamente muito bem identificado quem que é quem, e aqui eu ainda repito quem é quem. Tá certo? Ó, a matriz P, que eu copiei lá dos autovetores que eu encontrei. Pessoal, E elevado a D, vocês já sabem da aula anterior o que que é. Vezes T é E elevado... Primeiro, quem que é elevado a D? Se a matriz D... Vou ter que voltar aqui. A matriz D é 0, 3 e menos 3 na diagonal. E elevado a D, se eu for fazer E elevado a D, é E elevado a 0, E elevado a menos 3 e E elevado a menos 3. Quando eu faço E elevado a dt, aí eu multiplico tudo por t, ó, que foi o que apareceu aqui, ok? Então, voltando aqui no meu exemplo. Então, E elevado a 0t, E elevado a menos 3t, E elevado a menos 3t. Bom, E elevado a 0 dá 1, né? Essa daqui é a inversa da matriz P, perfeito? E esse é o 1, 2, 3, é o 1, 2, 6, que foi o x0 que o exercício me deu, o x0 que o exercício me deu. Pessoal, eu multipliquei 2 a 2, né? Aqui é 3 por 3, aqui é 3 por 3 com uma 3 por 1. Tá certo? Então, primeiro eu fiz P com E de dt. Deu essa coisa esquisita aqui, ó. Ok? Deu essa coisa esquisita.
E essa daqui, como essa daqui é 3 por 3 e essa aqui é 3 por 1, produto é possível, o resultado é uma 3 por 1. Vai dar 3 menos 1 e 3. E essa daqui também dá, essa dá 3 por 3, né? Porque é uma 3 por 3 por uma 3 por 3, o resultado então dá 3 por 3. E agora eu multipliquei essas duas e aí eu obtive esta solução aqui. Tá certo? 3 menos 2 elevado a menos 3D, 3, ou seja, esta é a solução de cada uma, como eu falei agora há pouco, das 3 bactérias envolvidas e que se combinam ali, estão relacionadas entre si. Como eu tinha falado agora há pouco, ó, a ideia é, qual que é a taxa de variação da primeira bactéria? Quando eu acrescento uma unidade da primeira com uma unidade da segunda, morre 2 da primeira. Né? A mesma coisa acontece com a X2, a mesma coisa acontece com a X3. Eu tentei manter a mesma ideia para ficar fácil de explicar essa ideia biológica do problema. Qual foi o resultado final? X1 de T vai acontecer isso. Olha o que deu. Eu começo no instante T igual a 0, lá, sei lá que seja, vai dar 3 menos 2, né? Porque vai, ó, no instante T igual a 0, 3 elevado a 0 dá 1. Então, 3 menos 2 dá 1, né? Ó, era 1 que tinha que começar mesmo, ó. Dá 1, o outro é 2, o outro é 6, né? 3 menos 1 dá 2, né? Porque é elevado a 0. Estou pensando no instante t igual a 0. Dá 2. E aqui vai dar 3 mais 3, que é 6. Tá certo? Então, bateu o instante inicial. Porém, a partir do momento que o meu t passa, seja em horas, dias, o meu t em unidades, as minhas bactérias vão morrendo, todas. Ou seja, essas bactérias elas estão se matando entre si. É mais ou menos essa ideia. Vai chegar uma hora, eu não plotei o gráfico disso daqui, mas a ideia seria até interessante eu plotar o gráfico, mas vai chegar uma hora que essas bactérias elas vão se relacionar e vão acabar se matando uma e a população tende a zerar. A população dessas bactérias ela tende a zerar porque está tendo um decaimento em cada uma delas individualmente. Aqui agora eu obtive a solução individual de cada uma delas. Isso que eu acho bonito, porque tecnicamente eu estou aqui agora resolvendo um sistema de equações diferenciais e que, na verdade, tem uma aplicação prática. Pessoal, aqui agora eu vou diretão, tá? É um 2 por 2 para ser mais rápido, só para poder fixar a ideia. Duas bactérias se relacionando de tal forma que eu chamei de X e Y agora, tá certo? E elas se relacionam através desse sistema dinâmico aí, tá? Pessoal, no sistema de equações diferenciais a gente também chama de sistema dinâmico, a grosso modo falando, tá? E essas são as condições iniciais. No instante 0 eu tenho 2 bactérias para a bactéria X, no instante t igual a 0 eu tenho 4 bactérias para a bactéria Y, por exemplo. E a taxa de variação, quando eu acrescento uma bactéria X, eu mato 2 Y, é mais ou menos isso, tá? Então, elas estão se relacionando, tá certo? Qual é a ideia? O que está acontecendo? Quando essa X e Y se relacionam, o que acontece individualmente com cada uma delas? Então, montei aqui já o sistema, ó. X' de t, y' de t, é 1 menos 2, 3 menos 4, x de t, y de t. Eu só chamei de A aqui, mas essa daqui é o que na minha teoria eu estou chamando de x de t, essa daqui é a x' de t, e essa daqui, como já está escrito, é a própria x0, que é 2 e 4. Quem são os autovalores e autovetores associados? É menos 1 e menos 2, 1 e 2, 3. Então, essa é a minha matriz P, 1, 1, 2 e 3, e menos 1 e menos 2. E elevado, aqui agora é a fórmula, né? Eu vou até colocar aqui direto, fica claro para vocês verem aqui. A matriz P, E elevado a dt. Tá até fácil de ver, vai ser E elevado a menos T, elevado a menos 2T. A P a menos 1 aqui, na hora que você fizer as contas, vai dar exatamente essa, a inversa dessa, 1, 2, 1, 3. Essa daqui, ok? Vezes 2, 4. De novo, eu multipliquei 2 a 2. Aqui é a P vezes E elevado a dt. Aqui é a P menos 1 vezes o x0, e aí eu obtenho, quando eu multiplico essas duas, esta solução aqui. Tá certo? Menos 2 elevado a menos t, mais 4 vezes elevado a menos 2t. Também acaba tendo um decaimento aí para esse sistema dinâmico que eu apresentei para vocês. Beleza? Enfim, é óbvio que aqui, pessoal, eu já peguei a coisa para vocês tudo bem montada, autovalores reais, bonitinhos, inteiros, né? Mas a vida real ela é um pouco mais complicada do que isso. Às vezes os autovalores eles vão dar quebrados.
Encontrar os autovalores nem sempre é uma tarefa fácil, então, óbvio que tem muita coisa de aplicação real aqui que é insuficiente eu falar em 40, 50 minutos, tá certo? A ideia era para dar uma motivação de que existem, sim, vários problemas reais para aplicar diagonalização, para se aplicar álgebra linear. Se você digitar no Google aplicações de diagonalização de matrizes, vocês vão ver muitos trabalhos e eu até desafio a vocês fazerem isso daí para vocês tentarem ver o quão mais pesado que essa coisa pode ser, mas é lindo demais de ver esse tipo de situação, ok? Assim eu encerro essa aula e encerro a quinta parte do curso, portanto, da parte de álgebra linear. Essa vai ser a última aula teórica, a próxima aula vai ser uma aula de revisão de assuntos atrelados a autovalores e autovetores, e assim eu encerro essa parte de álgebra linear básica do meu canal. Então, encontro vocês para uma aula de revisão. Um grande abraço e até lá. Tchau.